Caminho no meio de olaias, camélias e ciprestes. Quem me dá os nomes das árvores é um funcionário da Câmara Municipal do Porto, destacado no cemitério do Prado de Repouso, e que irei convocar mais 2 vezes ao longo deste texto. Este é o cemitério mais bonito do Porto. Quem me dá este adjetivo é a minha mãe, cuja participação nesta crónica fica por aqui. Conto os passos enquanto caminho ao longo de uma parede de valas, aquelas sepulturas verticais que os cemitérios disponibilizam quando começam a ficar sem espaço no chão. Já ia em mais de 500 passos quando parei de contar. A parede continuava pelo menos por outros 500 passos. São centenas e centenas de sepulturas em gavetas em que a quase totalidade delas estão adornadas com flores e folhas frescas postas ali recentemente em pequenos vasos cilíndricos de vidro. Alguém ainda cuida com carinho de todos estes mortos. Para alguém, eles ainda estão um pouco vivos. Incrédulo, perguntei ao funcionário da Câmara, aquele que conhecia os nomes das árvores, quem tratava de todas aquelas câmaras. A Câmara Municipal ou os familiares? Mais incrédulo que eu respondeu que são as famílias, claro. Temos de tratar dos nossos. Já tinha ouvido em tempos que em Portugal os mortos demoram muito tempo a morrer. Os que cá ficam recusam deixá-los partir com as suas insistentes visitas aos locais onde os seus pais, irmãos e até mesmo filhos foram enterrados. Parece que para nós um morto não está mesmo morto enquanto nós estivermos vivos e nos lembrarmos dele. Não sei se trata de amor pelos mortos ou medo da própria morte, vontade de vida ou incapacidade para aceitar o seu fim. Talvez um pouco de tudo isto. Mas um morto português é tão morto quanto um morto norueguês ou um morto lituano. A diferença não está no morto, mas na palavra morto. Podemos usar morto como adjetivo, como em o João está morto, ou como um nome, é o João, o morto. A diferença parece subtil, mas é enorme. Enquanto outros povos dão primazia ao facto de se estar morto, nós preferimos continuar a nomear o morto. Ninguém iria perder um minuto do seu dia a limpar e embelezar a campa de um morto. Já a campa do nosso João, mesmo que morto, merece pelo menos uma visita semanal. Custa-nos aceitar que alguém com um nome já não tem vida. Os nomes, quando encostados às coisas, emprestam-lhes vida e fazem-nos descobrir outras gavetas entre a vida e a morte. Gavetas que não são nem vida nem morte. A primeira gaveta é esta. Os nossos mortos, não estando vivos, também não estão bem mortos. E depois há aquela gaveta entre a vida e a morte onde estão os animais em perigos de extinção. A pardela balear, a ave marinha mais ameaçada da Europa, cuja sobrevivência está em risco com a construção de um parque eólico ao largo de Sintra. Esse parque irá sobrepor-se à zona de proteção exclusiva do Cabo Raso, um santuário criado em setembro de 2015 por decreto regulamentar, como noticiou esta semana a TSF. Esse santuário é necessário, pois é ali que repousam durante o inverno todas as pardelas baleares da Europa, vindas, talvez, da Noruega e da Lituânia, lugar onde deixaram de nomear os mortos. Todas elas estão agora em risco de morte aqui em Portugal, com esta sobreposição no mapa de duas coisas contraditórias: um santuário para aves e um parque eólico para humanos. Mas quem caminha pelas sepulturas adornadas do Prado de Repouso percebe porque aceitamos viver com esta contradição. É que as pardelas baleares não são dos nossos. Não as nomeamos, mas adjetivamo-las. Estão em extinção, dizemos, sem nos preocuparmos com os seus nomes que não têm. Podíamos facilmente argumentar que as pardelas baleares são mais nossas que os nossos mortos. Ao menos as pardelas ainda são. Os mortos já não são. Mas as gavetas da vida e da morte não são bem gavetas. São mais prateleiras que vamos mudando de sítio e pondo umas por cima das outras conforme nos der mais jeito. Como os parques eólicos e os santuários de aves. O funcionário da Câmara Municipal do Porto tinha razão. Temos de tratar dos nossos, mas só não me explicou, afinal, quem são os nossos. Os vivos, como nós, ou os mortos?